Avenida Batel, 1230. Para lembrar dessas informações, quando for estacionar, acesse pibcuritiba.org.br/estacionamento. Boa noite, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez aqui para mais um culto, para adorar o nome do Senhor. Eu vou fazer minha autodescrição. Meu nome é Jefferson, eu tenho 1,80 m, cabelo escuro, pele clara. Estou vestindo uma camisa polo verde, uma calça preta e um sapato marrom. Fim da descrição. Boa noite, meu nome é Mônica, tenho cabelo castanho claro, estou vestida de vestido verde, longo, sapato preto. Tenho 1,68 m de altura, fim da minha autodescrição. Você pode se colocar de pé? A palavra de Deus diz lá em Filipenses 2, 9-11: Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Que versículo maravilhoso, né? Ele nos lembra de que tudo que nós fazemos aqui, não só aqui, mas tudo que nós fazemos na nossa vida tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Esse Senhor, esse Deus que enviou o seu Filho, o Filho que morreu por nós, e hoje nós podemos ser salvos. Amém? Ele venceu a morte e por isso nós estamos aqui, para celebrar e para adorar o nome dEle. Eu convido você a fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor, começando essa celebração e entregando toda a nossa alma ao Senhor. Pai amado, nós estamos aqui, Pai. Muito obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus, que morreu por nós, mas que ressuscitou e hoje está vivo. E o seu nome está acima de todo nome, como nós lemos aqui na sua palavra. Nessa noite nós estamos aqui para adorar o teu nome, para celebrar esse nome maravilhoso. E não apenas cantar palavras da boca para fora, Senhor, mas nós queremos expressar tudo aquilo que está no nosso coração, toda a alegria, toda a gratidão que está no nosso coração pela salvação que temos. Espírito Santo, prepare o nosso coração para dar um louvor santo e agradável ao Pai. Usa nossas vidas, recebe o nosso louvor nessa noite. Fala conosco através das canções, através das mensagens que serão faladas aqui. E que possamos alegrar o teu coração com tudo que fizermos, ó Pai. Abençoa, Senhor, cada momento desse culto e que possamos sentir a tua presença aqui, Pai. Porque eu tenho certeza que o Senhor está aqui, o Senhor foi o primeiro a chegar aqui. Em nome de Jesus é que eu te peço e agradeço. Amém.
Amém? Poderoso, poderoso, o mal ele venceu. Poderoso, poderoso, poder ele nos deu. Poderoso, poderoso, o mal ele venceu. Poderoso, poderoso, poder ele nos deu. Poderoso, poderoso, o mal ele venceu. Poderoso, poderoso, poder ele nos deu. Vivo, está vivo, pra sempre reinará. Vivo, está vivo, o meu Cristo está vivo, está vivo, pra sempre reinará. Vivo, está vivo, o meu Cristo vivo está. Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo, meu Cristo vivo está. Glória a Deus. Amém. Essa próxima canção é uma canção de uma declaração de gratidão pelo dom de Deus que nos deu seu Filho Jesus. Amém. Vamos cantar com alegria, com nosso coração cheio de gratidão, de louvor por esse sacrifício que nos deu a salvação.
que assim seja. Nós estamos hoje aqui celebrando o precioso nome de Jesus. Nós queremos celebrar o nome de Jesus através da vida do João. O João mudou recentemente para Curitiba, então a família dele não está aqui presencialmente, está participando no formato online. Mas eu queria dizer para você, João, que essa aqui é a sua família. Então nós vamos fazer um ensaio. Eu vou perguntar cadê a família do João, e eu quero todos celebrando pela vida do João com os anjos do céu que agora estão celebrando pela decisão que ele tomou. Então onde está a família do João? Olha, eu vou falar baixo aqui para ninguém escutar, mas o pessoal da quarta-feira está mais animado que o pessoal do domingo, hein? Parabéns, gostei mesmo, viu? Vamos lá, João, quero perguntar para você: você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Sim? Então, mediante a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou chamar a Luzia aqui, ou a Amanda também um pouco emocionada. Vem, Amanda, vem, Amanda. Vem, Amanda. A Amanda é a esposa do João, então por isso que ela está emocionada aqui, porque quando nós celebramos a Jesus, nós temos o privilégio de celebrar Jesus na nossa casa. A emoção, ela não é dobrada, ela é quadruplicada. E eu sei que a Amanda está muito feliz de poder celebrar Jesus hoje com seu esposo. Mas eu queria perguntar, onde está a família da Amanda? Vocês levaram a sério o que eu falei, hein? Vocês são demais, ó. Moram no meu coração e nem pagam aluguel. Amanda, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Sim? Então, mediante a sua pública profissão de fé, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Luzia também está com a família online, mas eu queria perguntar onde estão os amigos. Tem alguns amigos da Luzia aí, tem uns amigos ali, mas onde está a família da Luzia? Eu quero perguntar para você, Luzia, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim! Muito bem. Então, opa, calma. Eu vou batizar você, Então, mediante a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aguardamos você no nosso próximo batismo aqui no nosso culto Koinonia. Amém, glórias a Deus por isso. Agora eu me voltei 21 anos atrás, quando eu desci as águas. Gente, é maravilhoso. Levanta a mão aqui, quem já é batizado? Que já desceu as águas. Olha que bênção. Não é maravilhoso a gente dar aquele mergulhinho ali, né? E você se levantar e você ver, meu Deus, eu sou uma nova criatura, uma nova pessoa. Isso é magnífico. Seja bem-vindo ao culto Koinonia de hoje. Que bom que você veio para participar junto conosco. Deixa eu fazer aqui a minha autodescrição para nós iniciarmos. Eu sou o Marcos, tenho 1,76 m, tenho cabelo castanho. Hoje estou vestindo uma calça jeans preta, uma camisa salmão de manga curta e um sapato marrom. Fim da minha autodescrição. Temos visitantes hoje no nosso meio? Você que está vindo pela primeira ou segunda vez nos visitar aqui na quarta-feira, ali tem uma família, ali o pessoal, seja bem-vindo, Deus abençoe vocês. Mais alguém? Aqui também, Deus abençoe a senhora, seja muito bem-vinda. Ali também mais um grupo de pessoas,
Que Deus abençoe vocês nesse culto de hoje, que seja uma bênção na vida de vocês. Eu tenho uma palavra para nós hoje iniciarmos, e já logo em seguida quero orar com vocês. O Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 34 ao 37, diz assim, vocês vão se lembrar dessa passagem. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. E já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora esse povo para que eles possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Então Jesus respondeu: deem vocês algo para eles comerem. E eles disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro assim em pão para dar-lhes de comer? Eu não vou falar sobre finanças aqui agora, mas tem uma frase nesse trecho que me chama a atenção. Quando Jesus chega para os discípulos e fala assim: deem vocês a eles algo para comer. Eu fico me perguntando o que será que passou na cabeça dos discípulos naquela hora. Eles devem ter olhado um para os outros dizendo: mas como que nós vamos fazer isso? Na realidade tem um ensinamento muito profundo aqui dentro desse texto, que não está relacionado literalmente, simplesmente aliás, com pães ou com o que eles teriam que gastar para conseguir os pães. Jesus na realidade já sabia o que iria fazer. Ele fez essa pergunta para os discípulos para testá-los, para ver aonde que estava o coração deles. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Em algum momento você já esteve reunido com outras pessoas, familiares ou amigos, e de repente surgiu ali no meio alguém que vinha perguntando para você alguma coisa sobre a Bíblia? Ah, o que será que quer dizer isso aqui que está escrito na Bíblia? Ah, por que Deus falou dessa forma com Moisés? Por que será que Pedro agiu dessa forma naquela passagem? Você já teve essa experiência? E se você já teve essa experiência, você se sentiu capacitado para responder essa pessoa? Era isso que Jesus estava demonstrando aqui para os discípulos. O verdadeiro alimento que Jesus estava colocando no coração dos seus discípulos era uma capacitação para que eles pudessem fazer a obra do Senhor, transmitir o Evangelho para depois que Jesus partisse dessa terra. E foi exatamente isso que aconteceu. Por isso que hoje existe a igreja, porque esses homens se colocaram na brecha. E hoje, e lá atrás, há 2000 anos atrás, eles realmente fizeram isso. Eles alimentaram as pessoas, não somente com pães, mas com o Evangelho de Jesus Cristo. Era isso que eu queria falar para vocês hoje e fazer você pensar um pouquinho sobre isso. E agora eu quero orar com você. Se você pudesse colocar de pé e pense sobre isso. Você está realmente preparado para alimentar as outras pessoas, não apenas com pães, mas com a palavra de Deus? Se você tem esse desejo de ter essa capacitação, de receber essa vocação, esse dom de Deus, para servir através da palavra, através do ensinamento, eu quero orar com você hoje de uma forma específica. Para você também que está em casa, se você tem esse desejo, se você sente esse chamado de Deus no teu coração, para anunciar o Evangelho de Jesus, em qualquer lugar, para qualquer pessoa, então coloque-se diante de Deus agora, abra o teu coração e ore para Deus e coloque isso como motivo. Pai, nós somos tão gratos e tão privilegiados, Deus, de poder no nosso país ter essa liberdade de poder anunciar o teu Evangelho adiante, de falar sobre o reino de Deus, de falar sobre os milagres, os sinais que Jesus praticou e continua muitas vezes realizando na vida de muitas pessoas. Senhor, nós somos muito gratos porque nós podemos ouvir a Tua palavra livremente. Mas não só isso, Pai, mas nós também temos esse chamado no nosso coração, de que nós também podemos ir até as outras pessoas para anunciar o Evangelho de Jesus, para falar para as pessoas dos tesouros maravilhosos que existem dentro da palavra do Senhor.
coisas que muitas pessoas não têm acesso, muitas vezes não compreendem. Mas Senhor Deus, traz iluminação no coração agora dos nossos irmãos, desses irmãos que estão orando agora e colocando-se diante do Senhor e pedindo para o Senhor: Deus, me capacita, para que eu possa ser usado pelo Senhor na vida de outras pessoas, anunciando o Evangelho, ensinando as pessoas sobre os diversos ensinamentos que nós temos na Bíblia, principalmente, Senhor Deus, sobre aquilo que Jesus nos ensina no Sermão da Montanha, que é praticar o amor ao Senhor acima de todas as coisas e o amor ao nosso próximo. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio que todos nós temos. E agora, Senhor Deus, continua recebendo o louvor do nosso coração, como adoração, um verdadeiro sentimento de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.
arte e a cultura precisam urgentemente de artistas comprometidos com Jesus. Pessoas que entendem que criatividade também é responsabilidade espiritual e que cada manifestação artística pode alcançar, comunicar e transformar. No Centro de Formação, a gente acredita profundamente que uma dança não é só uma dança e que o teatro não é apenas um teatro. São expressões da fé, são caminhos que Deus utiliza para tocar uma geração, para despertar corações e para revelar verdades de maneira sensível e profunda. Cada talento é uma semente que foi confiada por Deus para ser trabalhada, fortalecida e direcionada. O Centro de Formação oferece vários caminhos de formação em dança, música, artes visuais, inglês, contraturno e educação. Tudo isso construído buscando entregar uma qualidade real, bíblica e ao mesmo tempo mantendo o nosso compromisso espiritual que orienta cada passo na formação dos santos. E esse ano, olha só, algo muito significativo marcou a trajetória do CF, a união com a área de educação cristã da PIB. E essa parceria ampliou ainda mais o alcance, fortaleceu o propósito, organizou os cursos dentro de uma mesma visão, alinhados à palavra de Deus. Nesse clima de final de ano, o Centro de Formação, ele celebra os alunos que foram formados, celebra cada um dos espetáculos que aconteceram para a honra e glória de Deus, as experiências vividas com os alunos e os frutos que Deus já permitiu que nós enxergássemos até aqui. Cada conquista carrega a marca do cuidado e da direção de Deus na vida dos nossos alunos. Venha cultivar o que Deus plantou em seu coração. Venha fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Amém, glória a Deus. Você pode aplaudir a Deus por tudo que Ele tem feito, está fazendo e vai continuar fazendo na nossa igreja. Que maravilha! Eu sou Wilson Lima, tenho 1,75 de altura, cabelos castanhos, pele clara. Hoje estou usando um óculos marrom, uma camiseta preta, uma calça bege, um tênis preto. Amém. Fim da minha autodescrição. Para quem não entende, esse momento é o momento que a gente faz a autodescrição para os nossos irmãos que nos acompanham de casa, que têm baixa visão, ou que estão aqui no templo mesmo e que são deficientes visuais, mas que amam acompanhar os cultos de quarta. Então é uma demonstração de carinho para eles e também para deixar acessível, né, o culto para eles. Então, vamos lá. Esse é um dos momentos mais alegres que nós temos no culto. E é um dos momentos mais proféticos também. Porque toda vez que eu vejo alguém vindo ofertar, ou toda vez que eu vou ofertar, é uma cena muito maravilhosa, porque é onde a gente vê se materializando milagres na nossa frente. A Bíblia diz, em Malaquias 3,10 assim, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Olha só que forte é isso aqui. Tragam à casa do Senhor os dízimos e as ofertas. E diz o Senhor assim, se eu não transbordar na sua casa, ponham-me à prova, ou seja, faça uma aliança comigo. Ou seja, Ele não deve nada para ninguém. E Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a obra dele. Sabe, momento de oferta e dízimo é um momento onde a gente semeia no campo da fé, no campo invisível. Isso é muito lindo, não é sobre dinheiro, é sobre propósito. Esses vídeos que passam aqui são frutos, são milagres, às vezes de pequenas ofertas, pequenas atitudes. É tão lindo, e hoje nesse momento Deus nos chama mais uma vez a semear no campo da fé. Eu sempre gosto de dizer que talvez hoje você seja o milagre de alguém. Talvez alguém hoje esteja precisando, talvez do pouco que você tenha, mas você vai fazer um propósito com Deus de coração. É maravilhoso nós vermos, porque a gente fala de milagres, a gente acha que, a gente coloca milagres maravilhosos, estrondosos, e precisa de uma ação gigante para um milagre ser gerado, mas não. O nosso coração
pode ser geradores de milagres, nossas mãos podem ser geradoras de milagres. Olha só que lindo isso. Quantos querem ser geradores de milagres a partir de agora? Geradores de milagres significa ser fonte de bênçãos na sua família, fonte de bênçãos no seu trabalho, fonte de bênção aonde você passar, na faculdade, na escola. Eu nunca vi uma fonte se secar, ainda mais respaldada por Deus. Fique de pé, vamos fazer uma oração, que aonde você decidir no seu coração ofertar, seja aqui ou seja em qualquer lugar, Deus vai derramar bênçãos, lagares transbordarão de vinho, celeiros se encherão, porque Ele é fiel. Eu quero a cada dia mais ser um gerador de milagres, a cada dia mais eu quero semear nesse campo da fé, porque a cada dia mais eu quero viver e experimentar milagres. Feche seus olhos. Pai querido, eu quero te agradecer, porque o Senhor começou ofertando por nós. O Senhor ofertou seu Filho, e hoje eu posso ver frutos e sementes aqui dessa oferta. Eu sou um fruto, eu sou um milagre. Os meus irmãos são frutos, os meus irmãos são milagres dessa oferta. E hoje nós não vamos fazer nada mais do que retribuir, entregar a Ti aquilo que é Teu. Faça como o Senhor bem entender, que chegue ao coração de que tem que chegar, que chegue nas mãos de onde tem que chegar, que chegue naquele menino, naquela menina, naquela família, naquele projeto. Jesus, eu quero ser um gerador de milagres hoje. Eu vou fazer isso com alegria. Eu quero declarar sobre a vida de cada um que for fazer isso com o coração, o que já fez aqui neste culto. Abre as portas, abre as comportas do céu e derrama bênçãos, ó Pai. Eu não sei o que cada um está precisando, eu não sei como o coração de cada um chegou aqui, mas eu sei que o Senhor sabe, o Senhor vela e o Senhor cuida. Meu coração está aberto agora para ver milagres acontecendo essa noite. Amém e amém. Aleluia. Oferte com alegria, oferte com o coração. É um tempo de milagres. Através do Pix, tesouraria@pibcuritiba.org.br. Glória a Deus. Amém.
Muito bem, uma salva de palmas para esse nosso coral, o coro Koinonia, está apresentando hoje aqui para a glória de Deus. E nós ficamos muito felizes de poder celebrar o nome de Jesus através de um coral que é formado aqui, que as pessoas ensaiam e apresentam e glorificam a Deus através desse dom, desse talento. Você pode sentar-se. Muito. Oi. Vou pedir o pessoal da programação, não, esqueci o que vocês fazem. Esqueci o que vocês fazem. Produção, me socorre aqui. Eu tenho um monte de coisa aqui em cima. Você pega aqui para mim, por favor. Obrigado. Pessoal. E a gafe foi minha, mas o trabalho deles é excelente, né? Eu que esqueci mesmo, sabe como é, né? Antes eu não tinha tanto cabelo branco assim, agora os cabelos brancos estão aparecendo e parece que os neurônios estão ficando mais frágeis, John. Não sei o que acontece. É a vida. Vamos lá, eu queria orar pelas crianças, mas hoje também é um dia especial onde nós lembramos o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e aproveitar e orar também por pessoas com deficiência, orar pelas crianças e orar por pessoas com deficiência. Mas eu acredito que nada melhor do que uma pessoa com deficiência orar e nos dirigir a Deus nesse momento. Queria chamar o João para ele vir aqui, ele vai nos representar essa congregação, essa igreja reunida hoje aqui. Vai orar pelas pessoas com deficiência, mas vai orar também por esse momento de culto, que o Espírito Santo fale conosco, que o Espírito Santo toque no nosso coração, abençoe a nossa vida e abençoe o tempo que as crianças vão ter ali também no primeiro andar. Eu gosto bastante do João, porque o João chegou um dia para mim falando assim: pastor, eu sinto que Deus está me chamando para ser pastor. E eu fico pensando na alegria que é poder ser um pastor autista de pessoas autistas. E eu fiquei pensando nisso também, entrou na minha cabeça, João, esse negócio. Eu fiquei, gente, que coisa feliz é poder pertencer a uma igreja onde há espaço para que as pessoas sonhem, se desenvolvam, cresçam, e esses espaços vão sendo construídos. Por isso a gente celebra a Deus hoje pela vida do João, que vai nos representar também como igreja nessa oração, pedindo que Deus abençoe o tempo das crianças e o nosso culto aqui. Pode orar, João. Senhor Jesus, eu peço aqui, Senhor, que o Senhor abençoe todas as crianças e também, Senhor, que muitos neurodivergentes possam conhecer Jesus e a Tua glória atrair eles, assim como aconteceu comigo. Em nome de Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, eu faço essa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu vou fazer minha autodescrição aqui. Eu sou Adoniran, eu tenho 1,65 m. Hoje estou usando um blazer que, no meu entender, é azul, uma camiseta preta, uma calça jeans azul marinho, um tênis preto com detalhes brancos. Do meu lado esquerdo está a Poliana, nossa intérprete de Libras de hoje. Queria também parabenizar, hoje é aniversário da Amanda, se eu não me engano. É isso mesmo? Cadê a Amanda? Teu aniversário, Amandinha, hoje? Quantos aninhos, Amanda? 12? 24, olha, quase inverto o negócio. Que Deus te abençoe. Vamos orar pela Amanda, né? Tem mais alguém com aniversário, fazendo aniversário essa semana que vem? Ou só a Amanda mesmo? Levanta a mão aí se você está de aniversário. Ou vai fazer aniversário. Ninguém? Meu Deus, eu não vi você aqui, Jesus amado. Então temos mais aniversário aqui. Você também, aniversário? Manuel, cadê o Manuel? Olha esse camarada, parece teu irmão gêmeo, cara. É sério mesmo, olha ali, ó. Você conhece o Manuel? Você conhece o Manuel? Dá um aceno aí, Manuel. Conhece o Manuel, não? Rapaz, depois vocês façam... não, então, esquece.
Não é mais irmão dele, não, esquece. Manuel não tem um fio de cabelo na cabeça e o meu irmão aqui tem um monte de fio na cabeça. Mas vamos orar pelos aniversariantes. Eu vou falar o nome da Amanda porque eu lembro o nome dela. Não? Mariana. Não lembro o nome dela, né? Falei que lembro, mas na verdade não lembro o nome dela. Mas vamos orar pela Mariana, representando todos os aniversariantes aí. Senhor, muito obrigado por esse privilégio que nós temos de algumas pessoas conosco aqui, celebrando o dia do seu nascimento, em gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na vida deles. E eu quero, Pai, em nome de Jesus, pedir a bênção do Senhor sobre essas vidas. Que os seus lares, que os seus sonhos, que os seus objetivos, que tudo que norteia o coração deles seja abençoado, seja pautado, seja bendito. E que em nome de Jesus, essas vidas glorifiquem o Teu nome de forma poderosa. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, vamos ler do versículo 46 ao versículo 57. Marcos capítulo 10, do 46 ao 57. Nós vamos dar uma olhada em uma narrativa que chama bastante atenção pelo seu contexto, mas que também nos trará lições muito importantes para o nosso contexto. O que nós podemos aprender com esse texto hoje? Como esse texto pode impactar a nossa vida, nos dar um novo entendimento da nossa vida cristã. E a partir desse novo entendimento da vida cristã, como nós podemos agir, reagir a todos os estímulos sociais que por vezes têm roubado a nossa intimidade com Deus, a nossa percepção do reino de Deus e de alguma forma têm distorcido a nossa visão acerca daquilo que Deus tem para nós, como igreja, como servos de Deus, como aqueles que amam a Jesus Cristo, nosso Senhor. O texto sagrado nos diz assim, a partir do verso 46. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, que era mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você deseja, o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Quase não sai aqui o final, o último versículo, mas no final foi, né, Regiane? Deu certo. Bem, quando eu penso num novo entendimento da vida cristã, olhando para essa narrativa, os desafios que se apresentam para mim aqui são tanto quanto curiosos, porque a gente tem a narrativa de um homem que está à beira de um caminho. Provavelmente a entrada de Jericó, e era muito comum na entrada das cidades, ou à entrada das cidades, pessoas estivessem mendigando. E geralmente as pessoas que estavam mendigando eram pessoas com deficiência. Essas pessoas eram invisíveis sociais, essas pessoas eram marginalizadas, essas pessoas eram vistas como malditas. Eu não sei se você já parou para se colocar no lugar de uma pessoa com deficiência nos nossos dias, mas ainda assim, de forma velada, me parece que no nosso contexto, algumas pessoas continuam olhando para pessoas com deficiência e pensando que essas pessoas são amaldiçoadas de alguma forma.
Mas essa lição, esse texto nos traz algumas lições imprescindíveis, porque esse texto vai nos ajudar a modificar de forma contundente o nosso entendimento do que é a vida cristã. Veja comigo o versículo 47 e 48. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Sabe, um novo entendimento sobre a vida cristã, é fácil compreender, ou fica mais claro, mais nítido entender que nós somos chamados para sentir a dor do outro. A palavra compaixão traz essa conotação. Todas as vezes que nós olhamos para essa palavra na Bíblia, ela está nos impulsionando a entender que compaixão é sentir a dor do outro. É o que esse homem está dizendo. Ele não está somente dizendo, como ele está gritando, ele está clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe, eu fico imaginando que hoje em dia, as multidões, as famílias, as pessoas que estão vivendo sem Jesus de forma ainda velada, continuam gritando assim. Mas aquele que tem ouvidos para ouvir, muitas vezes tapa a sua audição e não permite sentir a dor do outro. Mas em um novo entendimento sobre a vida cristã, é importante compreender que sentir a dor do outro foi aquilo que Jesus fez. Mas o que é que nós estamos fazendo? Eu não sei se você já ouviu esse conceito, mas ainda não é um conceito comum, mas a prática já é muito comum, chamado psicopolítica, que é um conceito que tem norteado, onde nós estamos mergulhados nele, que é um impulso ou um incentivo que a sociedade tem de responder positivamente a tudo que lhe é colocado. Então, se nós estamos na rede social, nós estamos clamando pelos aplausos daquelas pessoas que estão nos vendo. E esses aplausos vêm de muitas formas. Um compartilhar, um seguir, um like. Mas se nós estamos na empresa, também a psicopolítica vai se apresentar como uma exigência que você tem de ser produtivo. Quem é que tem destaque? Quem é produtivo. Quem é que está posicionado bem na empresa? Quem responde bem, quem é produtivo. Mas a gente começa a trazer isso para o nosso dia a dia e para a nossa vida também. Aí eu começo a acreditar que a produtividade, que tudo que eu preciso demonstrar e realizar, precisa fazer parte da minha vida por inteiro. Então, na minha casa, eu preciso ser produtivo em muitos aspectos. Quando, na verdade, eu preciso começar a olhar para o alto e perguntar o que o Senhor quer que eu viva e que eu faça. Então, eu estarei mais preocupado com os aplausos de Deus do que os aplausos da multidão. Porque eu estou olhando para o Senhor e estou tentando parecer com o Senhor. E se essa nova perspectiva, esse novo entendimento de vida é sentir a dor do outro, eu vou parar de sentir tanto o anseio, a necessidade de realização e de sucesso com as minhas coisas. Porque eu vou passar a fazer um exercício de me colocar no lugar do outro,
compaixão, sentir a dor do outro. Em um novo entendimento sobre a vida cristã, então não podemos ficar apáticos quando percebermos as pessoas à nossa volta vazias, tristes, sem sentido. E eu não sei se você as percebe, mas eu percebo. As pessoas com os ombros caídos, com o rosto abatido, as pessoas se sentindo improdutivas, sem sentido na vida, sem objetivo, as pessoas que carecem de algo, mas nem sabem do que carecem. Em um novo entendimento sobre a nossa vida cristã, não podemos apenas olhar o sofrimento alheio e não sentir a dor do outro. É o que esse cego está dizendo. Filho de Davi, sente a minha dor. Filho de Davi, sente os meus anseios. Filho de Davi, decodifica o meu sofrimento. Filho de Davi, transforma a minha visão. Mas o que nós fazemos? Nos centralizamos em nós mesmos e passamos a acreditar que o mundo inteiro orbita ao redor da nossa vontade, dos nossos desejos, dos nossos sonhos e planos. E esquecemos que ao nosso redor pode ter alguém que esteja em sofrimento, em angústia, mas está com um sorriso no rosto, vivendo uma vida falsa, vazia, sem sentido, mas que precisa de um olhar, de uma oração, de um estender as mãos. Mas não é só isso. Olha o que diz Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, de 3, na verdade, a 8, diz assim, ó: não faço nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tenha em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Em um novo entendimento sobre a vida cristã, nós vamos nos colocar de forma intencional na vida do outro. Sabe, quando você vê uma pessoa, que é uma pessoa mais isolada, que não fala tanto, que não se envolve tanto em grupos, e que tem uma certa dificuldade em se envolver em grupos, que tem um raciocínio mais lógico, mais rígido, não significa que essa pessoa é chata, não significa que essa pessoa não deve ser acolhida do jeito dela. Quando nós fazemos o exercício da compaixão, nós vamos ter um pouquinho mais de sensibilidade e de uma visão diferenciada do que é ser cristão, e compreender que algumas pessoas vão apresentar traços autísticos, apesar de não terem laudos de autismo, mas que podem ser respeitadas por nós. Ou nós só respeitamos aqueles que chegam e esfregam na nossa cara um laudo dizendo: sou autista, me respeite. Algumas pessoas terão muitas dificuldades no dia a dia da vida. E sabe, cabe a mim e a você, que temos a possibilidade de compreender a palavra, ou estamos tendo um caminho de revelação diferenciado, para se colocar no lugar do outro. E compreender que esse outro talvez tenha algumas limitações que são muito maiores do que as minhas, mas nem por isso esse outro é inferior a mim.
O que o texto nos aponta, Filipenses capítulo 2, 13, é que eu preciso entender aquele outro como superior a mim. Uau, isso não é fácil. Mas o texto não acaba aí. Versículo 50, a gente entende também que não é só fazer esse exercício da compaixão, mas o versículo 50 diz: atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus. Nós não somos apenas chamados para fazer esse exercício da compaixão, de se colocar no lugar das pessoas. Nós somos chamados para levar aos que estão em sofrimento uma esperança. A esperança tem nome: Jesus. E olha só que história interessante. Ele sai, deixa a capa. Algumas pessoas vão interpretar essa capa como sendo o passado dele. Largou o seu passado e não se preocupou com a sua vestidura. Ele se levantou e foi até Jesus. Mas se você tem um pouquinho de noção de como é que funciona a vida de um deficiente visual, você sabe que ele não foi sozinho. Ele precisou de uma mão estendida. Ele precisou de alguém disposto. Ele precisou de alguém que estava fazendo o exercício da compaixão naquele exato momento. Em um entendimento novo sobre a vida cristã, você não pode apenas ver a pessoa em grande sofrimento. Você precisa estender a mão para que aquela pessoa saia da condição que ela está e venha para um outro ambiente. Em um novo entendimento sobre a vida cristã, você apenas não vai ver alguém angustiado, você vai oferecer uma oração, você vai emprestar o seu ouvido. Hoje à tarde nós tivemos um encontro aqui para os garis da nossa cidade. Foi um encontro muito bonito. E eu estava falando com os garis e eu disse que Deus enviou alguém para limpar toda a sujeira do mundo. O primeiro gari da história da humanidade, Jesus. Eles arregalaram o olho assim e falei: esse cara está falando heresia. Mas pensa comigo, o mundo ainda está devastado em sujeira. A sujeira do pecado nos torna imundos, separados de Deus. Mas quando entregamos a nossa vida a Jesus, Ele vem e limpa tudo. Limpa a nossa mente, limpa o nosso coração, limpa a nossa vida e continua limpando todos os dias. Se você for olhando mais profundamente dentro do teu ser, você vai encontrar mais lixo. E você vai tirando esse lixo, você vai tirando esse lixo. E é isso que Ele deseja fazer, John, na nossa vida todos os dias. Mas eu preciso olhar para dentro de mim mesmo e reconhecer que tem coisa ali que precisa ser retirada. Talvez uma fala, um olhar, uma prática, algo que eu estou fazendo ou deixando de fazer. Mas para isso eu preciso de um novo olhar da vida. Um olhar que enxerga o sofrimento no outro, mas não somente que enxerga o sofrimento no outro, como vai na direção desse sofrimento para de alguma forma aliviá-lo. E sabe quem que pode fazer isso? Você que está aqui presencialmente, você que está ouvindo esse sermão agora na sua casa, somos nós. Porque quando Deus olha para mim e olha para você, Ele me enxerga e te enxerga com alguém com essa capacidade de levar esperança, de fazer oração por alguém, de emprestar os ouvidos. Hoje nós estávamos mais cedo no encontro do ministério e uma moça deficiente visual total falou que outro dia ela pegou o Uber que estava levando a uma consulta, alguma consulta que ela precisava fazer. Ao pegar esse Uber, a moça que estava dirigindo o Uber era a mãe de uma criança autista. E aí ela começou a puxar assunto e essa mãe começou a falar das dores, do sofrimento, das lutas. Quando ela chegou para a consulta no hospital, aquela mãe encostou num lugar lá e ficou agradecendo, pelo menos uns 10 minutos, porque já fazia muito tempo que ela estava aqui, estava precisando ser ouvida por alguém.
E aquela moça cega emprestou o seu ouvido naquele dia e fez a grande diferença. Talvez você tenha muito e você nem percebe. Talvez você tenha muito e você não consegue perceber isso. E o que você tem, você pode compartilhar. Quanta sabedoria você já acumulou ao longo da tua história, da tua vida, das coisas que você estuda, da tua formação, dos ambientes que você frequenta, dos livros que você já leu, que você pode abençoar a vida de alguém. Mas sabe o que acontece conosco? A gente vê alguém em sofrimento, a gente até sente algum desconforto, mas a gente não estende a mão. A gente até sente algum desconforto, mas nós não oramos, não intercedemos, não nos oferecemos para ajudar. E ainda dizemos, não, isso não tem nada a ver comigo, isso não é para mim, isso não é meu, já tem um pastor ali que está fazendo, deixa ele que se vire, ele que faça. Quando na verdade, o que é preciso realmente mudar é esse novo entendimento, um entendimento mais claro dessa vida cristã que precisa se revelar todos os dias, não somente a partir dessa percepção que você tem do sofrimento alheio, mas do estender a mão na direção do outro. Porque em um novo entendimento sobre a nossa vida cristã, você não pode apenas ver a pessoa em grande solidão. Você vai convidá-la para a sua célula, para algum culto, para o seu ministério. E você intencionalmente vai se oferecer para ser amigo, amiga dessa pessoa. Sabe, nós estávamos ouvindo uma palestra na nossa conferência que aconteceu alguns dias atrás. E nessa palestra, um pai estava contando para nós como foi surpreendente o dia que chegou um convite de aniversário para o filho dele, de 12 ou 13 anos, porque o outro filho recebia convites todos os dias, ele até escolhia que festa de aniversário ele ia, mas esse seu filho que recebeu pela primeira vez um convite, era um garoto autista, de nível de suporte 2 para 3, não verbal, ele nunca tinha sido visto por alguém. E eles se abraçaram como família e começaram a chorar. Talvez ele nem foi ao aniversário, mas o fato de alguém ter visto, ter sentido e ter estendido a mão, fez a grande diferença. O fato de alguém ter visto, ter sentido e ter colocado o nome do filho deles num documento, num convite, fez a grande diferença. Sabe, eu e você temos muito, mas às vezes nós não oferecemos aquilo que o Senhor nos deu para abençoar a vida de outros, porque nós achamos que são os nossos interesses, é a nossa vida, são os nossos sonhos, os recursos que nós estamos acumulando, mas nós somos desafiados não somente a sentir, como a agir. E é isso que configura uma nova perspectiva, um novo entendimento sobre a vida cristã. Veja o versículo 48 e 49 o que diz. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego lhe dizendo: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Nós somos chamados, nessa nova perspectiva da vida cristã, a motivar e não a desanimar as pessoas. Não sei se você percebe, mas nessa leitura temos dois grupos. O primeiro grupo, o grupo do versículo 48, diz: fique quieto, pare de falar, você não vê que está atrapalhando o mestre? E essa é uma postura que eu e você podemos ter, ou temos muitas vezes. Mas o outro grupo é o grupo que encoraja,
Eles chegam e dizem: coragem, levante-se, o mestre está chamando você. E eu consigo ver a empolgação desses que estão motivando, porque eles sabem o que vem depois. Talvez um ensino, talvez um milagre, algo que certamente seria marcante para a vida deles e para a vida de Bartimeu. Você é de qual time? Do time que desanima ou do time que motiva? E quando a gente pensa nisso, do time que desanima e do time que motiva, a gente precisa pensar no grupo, mas nós precisamos pensar também em nós mesmos. Porque às vezes nós temos uma palavra de motivação para nós, mas na maioria das vezes nós temos uma palavra de desânimo para nós mesmos. Para algumas pessoas que vêm aqui na quarta-feira, olhar esse templo gigantesco e não está cheio, lotado, pode soar como algo extremamente desanimador. Mas quando eu vejo vocês, eu fico extremamente motivado, feliz, principalmente porque eu já sei o nome de alguns. Tudo bem que eu pego mais no pé do Manuel, mas ele entende, né, Manuel? E hoje ainda teve a alegria de trazer a Gabi, que estava longe e voltou hoje. Eu vou olhando, vou reconhecendo, alguns eu vou sentindo falta, vou lembrando, alguns eu vou observando gente nova, vou me alegrando, vou me motivando, e vou encorajando você a permanecer firme em Jesus, e crescendo em Jesus, e aprendendo de Jesus, como estou fazendo hoje. E sabe o que vai acontecer um dia? No dia que Deus quiser, isso é, se Ele quiser, porque Ele pode não querer também, e tudo bem, estaremos esse grupo aqui, ou de repente dá uma virada, vai estar entupido de gente aqui, mas eu quero pertencer ao grupo que motiva, que aplaude, que aquece o coração daqueles que chegam nesse lugar. Davi, eu não quero olhar para você e pensar assim: Davi, você não é bem-vindo. Muito pelo contrário, eu quero olhar para você e falar: Davi, que bom que você está aqui hoje. Que essa palavra entre no seu coração, que você guarde essa palavra no seu coração, entenda e reproduza essa palavra. Eu sei que você entende. Sabe, quando a gente olha para esse texto, é exatamente isso que o texto nos desafia. Porque algumas pessoas só chegarão a Jesus se eu estender a mão. Algumas pessoas só experimentarão um milagre se eu fizer uma oração. Tanto que eu falei para o João ali no batistério, para o João e a sua esposa: eu vou orar por vocês, e vocês vão engravidar em nome de Jesus. Porque eu já vi muitas vezes isso acontecendo aqui. Eu mesmo, minha esposa está aqui para confirmar isso, e meu filho está ali, que todo dia que eu olho para ele, eu me emociono, porque eu lembro que ele é um milagre na minha casa. Nós não podíamos ter filhos. Então toda vez que eu olho para esse guri bonito, lindo, maravilhoso, eu lembro que é assim que Deus faz os milagres. De coisas impossíveis, Ele torna possível. É assim, né, John? E a gente vai vendo essas coisas acontecendo dia a dia, e a nossa visão das coisas vão se transformando, mas eu também preciso compreender que em um novo entendimento sobre a vida cristã, nós seremos estes que motivam. Em um novo entendimento sobre a vida cristã, nós seremos estes que intercedem. Num novo entendimento sobre a vida cristã,
nós seremos estes que louvam continuamente. Em um novo entendimento sobre a vida cristã, nós seremos estes que se colocarão à disposição para servir o reino de Deus. Em um novo entendimento sobre a vida cristã, nós seremos estes que viverão pela fé e buscarão continuamente um milagre de Deus, para podermos todos os dias olhar para esse milagre materializado diante de nós, e nós vamos poder celebrar o nome de Jesus e dizer: glória a Deus, ainda acontece. Quando eu olho para a Mariana, estava aqui no aniversariante, chegou na cadeira de rodas aqui, a gente orando por ela, e hoje ela vem andando, celebrando o nome de Jesus. São essas coisas que o Senhor faz no nosso meio. Quando eu vejo o João levantar e ter coragem de levantar e vir aqui enfrentar um público com uma pessoa autista, isso é muito difícil. Orar por todos nós é um milagre que eu estou vendo. Em uma nova perspectiva da vida cristã, do entendimento sobre a vida cristã, eu sou esse que cria espaços, eu sou esse que respeita o tempo, e sei que no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Porque Lieber, não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Não é o jeito que nós fazemos, é o jeito que Deus faz. Mas hoje eu quero orar por pessoas que vieram nesse lugar. E talvez você veio nesse lugar com o coração duro. E somente quando o seu coração ficar amolecido e você ser capaz de sentir ou de ver a dor do outro, você vai poder ver os milagres. Mas talvez você já sinta, já perceba, já fique indignado com as coisas mudando e sem solução. Mas quem sabe, quem vai dar a solução é você. Então é a sua mão que precisa ser estendida para que as coisas aconteçam. Como seria maravilhoso se você saísse daqui hoje com algumas ideias, dizendo: eu já sei o que eu vou fazer lá no meu trabalho, eu já sei o que eu vou fazer lá na minha casa, eu já sei o que eu vou fazer nos ambientes, nos lugares onde eu me encontro, onde eu posso ir, onde eu não posso ir, nos lugares que vão acontecer, que não vão acontecer, eu já sei o que eu devo, o que eu posso fazer. Como seria maravilhoso você sair daqui com essas convicções. Mas seria maravilhoso também você entender que as pessoas que estão ao seu lado, às vezes só precisam de uma oração, de uma palavra de motivação, de um investimento de tempo, um ouvido, algo que vai elevar esse pensamento. Por isso eu quero orar por você hoje, que veio a esse lugar e precisa que o seu coração fique mais amolecido. Está muito duro. Por isso você não tem visto os milagres e as coisas extraordinárias de Deus. Eu quero orar por você que tem os recursos, as capacidades e que pode colocar à disposição de Deus para fazer a diferença. Mas eu quero orar por você também que tem a capacidade, a condição de motivar aqueles que estão cabisbaixos, sem condições de conseguir. Às vezes é o teu marido, às vezes é a tua esposa, às vezes é o teu filho, às vezes é o teu colega de trabalho, às vezes é o teu pai, a tua mãe. E aí você sente uma vontade de fazer, mas você não faz porque está com o coração duro. É você essa pessoa que precisa ter o coração mais sensível, que precisa estender a mão e que precisa passar a ser ou se tornar um motivador onde quer que você passe. Não vai mais sair palavra de desânimo dos teus lábios, não. Você vai se esforçar para ver o potencial das pessoas. Você se coloca de pé e nós vamos orar agora pedindo para que o Senhor te abençoe assim.
para que essa nova perspectiva da vida cristã seja a sua perspectiva. Que esse novo olhar que Deus pode dar para você seja o seu olhar. E você sai daqui hoje cheio de vida para compartilhar, cheio de esperança para oferecer. E sabe o que vai acontecer? As coisas que estão à sua volta começarão a ser transformadas. E você vai ver um milagre aqui, outro acolá, e de repente, cada oração que você fizer, um milagre se materializará. Cada postura que você tiver, uma revelação nova te envolverá. Isso vai ser lindo demais, porque todos vocês vão ter testemunhos para contar daquilo que Deus está fazendo através da sua vida. Senhor, muito obrigado por esse tempo onde nós podemos olhar para a Tua Palavra. E essa Palavra nos instiga, nos inspira a olhar para dentro de nós mesmos. E ao olhar para dentro de nós mesmos, nós também precisamos ser estes que sentem a dor do outro, fazendo esse exercício contínuo. Mas ora, intercede, estende a mão, empresta o ouvido. Pai, que em nome de Jesus, nos tornemos a resposta que alguém está procurando, o milagre de alguém à nossa volta. Faz isso conosco. Mas torna também os nossos lábios, lábios que motivam, as nossas mãos, mãos que aplaudem, o nosso olhar, um olhar que celebra, o nosso ouvido, um ouvido que ouve e se alegra. Faz isso conosco, Pai, para que as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos dias, tudo que temos e somos, não seja mais igual ao que entramos aqui ou da forma que entramos aqui. Faz isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, oramos. Amém e amém. Vamos cantar mais essa canção. Vou pedir para você se colocar de pé e vamos adorar essa canção como uma oração de consagração entregue ao nosso Senhor. E que Deus abençoe o restante da sua família, da sua semana, daqueles que você gostaria que estivessem aqui conosco, daqueles que você pensou nesse dia, que de repente você pode estender a mão, daqueles que estão longe, que você sente saudade. Ore por eles agora enquanto nós cantamos essa canção, e quem sabe logo logo eles também estarão aqui conosco celebrando o precioso nome de Jesus. E adorar-te, ó Senhor.
ainda vai cantar mais uma música. Espero que você fique com a gente. Deus abençoe. Obrigada por você ter ficado até agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E quarta a gente se encontra novamente. Deus te abençoe.